Olá, eu sou Fê Piazza e hoje eu vou estar nesse papo com a Selma Fraga e nessa conversa do Sem Crachá Vida Real. A nossa conversa aqui vai ser possível conhecer um pouco mais a Selma. Selma, seja muito bem-vinda. E, bom, a gente começa aqui apresentando formalmente a Selma, que é secretária de Tecnologia, Ciência e Inovação de Gravataí, uma cidade que hoje está em destaque no nosso Rio Grande do Sul, muito, muito, muito pelo trabalho que a Selma vem desenvolvendo já há um bom tempo. E, Selma, então eu queria que você contasse um pouquinho sobre quem é a secretária de Tecnologia, Ciência e Inovação, mas depois a gente tira esse crachá e vamos conhecer quem é a Selma Fraga no CPF. Olá, eu estou muito feliz, Fê, obrigada pelo convite. Tirar o crachá é meio complexo, né? Porque a gente se despede, despede, eu acho que é a palavra, mas de um protocolo para vir para um lado mais pessoal, né? Então, o crachá, de uma certa forma, ele dá uma segurança para a gente, porque ele socialmente ele te enquadra dentro das tuas atividades ali. Então, é interessante. Quando eu olhei sem crachá, eu disse, pá, vou ter que tirar o crachá quando eu cheguei aqui. Literalmente tirar o crachá. Mas a Selma Fraga, secretária de Inovação, aconteceu aí a partir de 2021, quando o prefeito Zafalon e o Dr. Levi criaram a Secretaria de Inovação em Gravataí, né? Como que ele chega a essa decisão? Vai muito com o que tem da minha retrospectiva na minha carreira na área de tecnologia e de professora, né? A gente criou um movimento, quando eu digo a gente, são professores e alunos de Gravataí, que se uniram, 15 pessoas ali, para criar um movimento para tensionar o governo de que ou do que teríamos que fazer para que Gravataí fosse uma atração e uma retenção de talentos, né? Que nós, durante muitas décadas, formamos alunos. Acredito que isso é muito comum no Brasil e no Rio Grande do Sul, acho que especialmente, formar alunos, formar talentos e eles vão embora, né? Eles vão empreender em outros países, em outros estados, né? Com mais densidade demográfica, com mais oportunidade. Então, a gente se reuniu para criar esse movimento e aí, pré-campanha, eu fui conversar com o prefeito, né? Olha, eu gostaria que o senhor valorizasse ou avaliasse a possibilidade de se ter um parque tecnológico, né, e uma secretaria, mas nunca eu no cargo, né, até porque eu concorri a vereadora, né, e eu entendo que é no cargo de vereador, no legislativo, que se faz as grandes transformações do país. O executivo, nós somos um operador, né, das demandas, da pauta do governo, do prefeito, e a gente está ali, né? Então, quando tu não tem mandato, tu está e tu não sabe qual é o tempo desse estar, né? Está enquanto é aquele prefeito. E às vezes nem enquanto é aquele prefeito, porque a Câmara hoje, né? Nós sabemos que o nosso país, quem comanda o executivo muitas vezes é o que vem da Câmara, né? As indicações, por que as indicações acontecem. Então, a gente está, e às vezes a gente também não termina o governo todo, né? Com o prefeito. Então, a ideia minha, quando eu concorri, era exatamente isso: movimentar as questões de leis, de criar um ambiente favorável para esse desenvolvimento, mas me surpreendi quando eu não venci as eleições, faltaram 10 votos, né? E fui para casa. Eu fecho ciclos, eu não fico ali muito olhando para trás o que tinha que ser feito ou não para estar lá. E aí, passado 15 dias ali, mais ou menos, o vice-prefeito me chama que queria conversar comigo, né? E aí, ok, vamos lá. E aí ele me diz, olha, criamos uma secretaria e a gente quer que tu ocupe esse espaço, né? E eu disse, olha, eu agradeço, mas eu declino do convite porque não é a minha intenção. Eu empreendi, eu tinha minha empresa e tal. E eu, de fato, não tenho intenção de estar nesse cargo. Enfim, entre essa conversa e alguma outra coisa, eu já fui parar num grupo de secretários, né? Então, parece que a minha Não, fala... não foi, não, a tua negativa não foi aceita. Então, assim... Tá, e aí, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem a primeira agenda com o prefeito e eu pergunto, qual é a minha equipe? Não tem, eram três pessoas que não eram da área de TI, não era da ciência, não era da tecnologia.
E a minha sala? Não tem. E o orçamento? Não tem. E o que que o senhor quer que eu faça, prefeito? Sei lá, isso que tu sabe fazer. Entende? E aí começa todo um trabalho, né, de como é que eu construo uma secretaria sem uma equipe qualificada para essas pautas, né? E aí, nesse meio tempo, a gente contrata uma consultoria para me ajudar a escrever a secretaria, LDO, plano PPA, tem que ir para a Câmara, a votar, aprovar, para que ela, no ano seguinte, 22, então, ela comece, né, a funcionar com centros de curso, com programas de políticas públicas. E aí, 22, então, já começo a ter um pouco mais de capacidade e de estrutura, né, contábil, pelo menos, né? E aí, em 21 ainda, eu sou muito pretensiosa, junto com o Sebrae, nós fizemos a primeira pré-aceleração de startup, 20 startups, e 5 delas a gente elegeu para ir para a Gramado Summit. Então, a gente já estreia em 22 com 5 startups pré-aceleradas. E aí, em 22, nós assinamos com a Unitec, que é a incubadora que a gente tem na parceria, para incubar 10 startups. Também um modelo novo no Rio Grande do Sul, onde... Esse movimento com startups não existia em Gravataí? Não existia. Lá na GTI, que é a associação que a gente criou, que nós fazíamos prêmios, né? Olha, tem uma startup. Aí, voluntariamente, a gente chamava alguém para mentorar, para explicar o que era um pitch, mas tudo assim, muito informal. Então, uma startup que virou unicórnio saiu de Gravataí, né? A SweetShare, ela começou a AdShare, depois SweetShare, e a VTEX comprou. Então, são meninos de Gravataí, alunos nossos de lá. Então, a gente sabia que tinha um DNA, por estar em sala de aula, que tinha um empreendedorismo nas salas de aula, e que acabava, às vezes, no TCC, e acabou, né? Então, esses talentos tem lá. E aí, essas startups que a gente fez a pré-aceleração, eu abri um edital e 20 se candidataram e 5 foram para o Gramado Summit. E de lá para cá, a gente vem trabalhando muito esse DNA das startups, de 4 programas estruturantes, que é os incentivos fiscais, né, ITBI, ISS, IPTU, incentivos econômicos, desburocratização, que é o que a gente está trabalhando muito esse ano agora, né, de 25 para cá, a gente herdou a TI da prefeitura, então a gente está trabalhando muito para o cidadão, né, inovação fechada, que acaba impactando o cidadão, e nós temos o Usina de Talentos, que foi um programa que a gente criou, pouco, digamos assim, evoluído, não por falta da importância, mas por falta de braços dentro da secretaria, onde a gente capacita pessoas para a área de robôs, né, programação, e, inclusive, agora, dia 29, começa um curso para robô industrial, junto com o Instituto GM, no Sinodal, que foi uma parceria entre várias instituições, e a gente abriu com 20 vagas, pessoas de 18 a 50 anos. Por que 50 anos? Porque tem aquelas pessoas que se aposentaram muito cedo e que hoje eles estão com um salário achatado. E essas pessoas têm qualidade, saúde, podem voltar para o mercado, e esse curso exige uma experiência de chão de fábrica. Bom, as 20 vagas viraram 120 já pessoas inscritas. Então, a gente não vai ter vaga até por conta do espaço. E é isso que a gente está fazendo na secretaria, algumas coisas mais. E isso, né, Selma, a gente está falando de todo um movimento que literalmente começou do zero. Zero verba, zero equipe, zero espaço físico. E 4, 5 anos, menos até, menos, porque né? o primeiro ano não existe, né? Ativamente, Ativamente 3, 4 anos. 3, 4 anos. A gente, eu falo a gente até com muito orgulho, porque apesar de nascida em Porto Alegre, desde os 2 anos, eu fui morar em Gravataí, e então a minha família toda continua morando lá, pai, mãe, irmã, e agora, claro, já tem um pouco mais de 10 anos que eu moro em Porto Alegre, mas eu continuo com uma vida social e afetiva ainda muito forte em Gravataí. Então, por isso que quando eu falo de Gravataí, eu me refiro muito a nós, né, a nossa cidade, por ter realmente esse carinho todo de uma infância e uma adolescência muito boa lá. E aí a gente tem agora, em 2020, início de 2026, um prêmio muito importante. Muito importante. Que não tem como não dizer que é mérito da Selma por tudo isso que ela construiu, e para quem está no dia a dia desse ambiente de tecnologia, ciência, inovação e comunicação também, de ver o
quanto você é uma pessoa 100% acessível, de que está lado a lado, pegando na mão mesmo, fazendo com que essas startups, com que empresas, empresários, empresárias e a cidade de Gravataí ganhem um destaque e a gente possa cada vez mais mostrar os valores e a riqueza dessa cidade. Então, quando eu vi esse prêmio que foi dado a Gravataí, para mim veio muito sentimento assim, ó, cara, esse é um prêmio para Selma, né? E fala um pouquinho desse prêmio, porque a gente entrou aqui na Selma secretária de Tecnologia, Ciência e Inovação, mas tem lá atrás uma professora. Tem. E isso é um orgulho imenso. Meu marido é professor, a gente sabe das dificuldades do dia a dia de um professor, e ver que uma professora conseguiu construir essa história para uma cidade e ser reconhecida com esse prêmio. Então, fala um pouquinho desse prêmio, porque é um orgulho para professores, para alunos, para nós, cidadão do Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho para Então, nós. Fê, eu acho que esse prêmio, na verdade, se tiver um CPF ou CPFs para dedicar, eu dedico a Paula Tarrasconi, que é a nossa coordenadora, a Karine Salles, que é a assessora dela, e o Felipe Teles, que é o nosso ALI, o agente local de inovação do Sebrae. Por quê? Nós chegamos em outubro, né, com limite de equipes, a gente não tinha mais espaço, e eles me provocaram: secretária, vamos nos inscrever? Eu disse: gente, eu não tenho aqui condições da secretaria de ajudar. A gente sabe que um prêmio desse, a submissão exige muitas informações, muitas, né? Então, não é só se inscrever, né? E aí eles insistiram: vamos tentar. Eu disse: se vocês conseguem, sem a minha participação, assim, interativa ali, tá tranquilo, né? Fica à vontade, mas eu não quero que vocês também se decepcionem caso a gente não aconteça, porque é um prêmio nacional, né? Então, a gente está competindo com grandes cases, né? E eles escreveram, né? E aí, o que isso nos ajuda da organização da secretaria? Desde que a secretaria nasceu, ela nasceu digital. Então, quem entrar no portal da secretaria vai ter todas as edições de tudo que a gente fez. Então, o nosso PPT ele é um compilado, a gente não tira slide. A gente diz: olha, eu não vou falar dos 130 slides, mas se você quiser, daqui para trás tem, porque a pauta hoje é esta, entendeu? Então, mas a gente mantém isso porque as pessoas trocam. E aí, quem vai suceder, ela precisa saber o que aconteceu. Né? Porque inovação não é simples só chegar na cadeira e dizer assim: eu vou trocar esse cabo de azul por verde e vou tocar ficha. Não, eu tenho que saber que tem uma jornada, né? E essa jornada, dentro de uma instituição, tu tem meio que considerar o que te trouxe até aqui. E aí a Paula fizeram a inscrição. Mandaram: olha, secretário, tu tem que assinar e tal. Foi. Passaram-se um mês ou dois, a Paula disse assim: secretária, entre os 9.000, mais ou menos, projetos, a gente foi selecionado. Na primeira fase. Na primeira fase. Já estavam já estavam entre quantos? Dos 9.000? 90. Já estavam entre quantos? Aí fomos para 90. Já é um... Para mim já é um prêmio. Para mim já estava ok. É um prêmio. Eu já estava feliz, né? Entre 9.000 já ficou entre os 100, tá ótimo. Já tá. E aí, o que aconteceu? Aí passou mais uma fase e veio uma fase de entrevista. E aí, a entrevista era comigo, né? E aí, eu disse: pô, vamos lá, né? Tem toda a história da secretaria. A gente foi sabatinado entre 1 e 2 horas, né? E tá, ok, né? Porque a gente eram dados, né? A gente não está dizendo que ia fazer. Eram dados que a gente tinha registro que a gente fez, né? Mas, de qualquer maneira, o entrevistador, ele perguntava e olhava para a Paula, porque ela que escreveu, e, obviamente, se eu estava ratificando, né, aquilo que foi feito. E fomos, e aí passaram-se mais umas semanas, e aí a Paula me liga assim: secretária, a gente foi para a final, nós estamos entre os 3 melhores ecossistemas de pequeno porte, porque aí é o nível de maturidade, né? E nós era o mais novo ecossistema que se inscreveu ali. A gente estava começando em outubro, né? A marca do ecossistema. Então, nós éramos bebês ali entre todos. Isso é nacional. Nacional. E aí tu vai para São Paulo, né? Sabendo que tu está entre os 3, mas tu não sabe se tu vai sair com o prêmio principal. Mas, de qualquer maneira, a gente ficou entre os 3, não o primeiro.
Até porque o primeiro, eles tinham já um nível de maturidade muito maior, né? E estavam já há muito tempo nesse desenvolvimento. Mas para nós, quando tu está sentado e tu vê o nome da tua cidade numa tela gigante que todo o país viu e certamente lá fora também, aí começou a bater o coração para valer, né? Meu Deus, a gente está aqui, é um Oscar, né? Da inovação, e aí já é um prêmio para nós, e não é meu, né? Esse prêmio ele é do ecossistema, então ele pertence a Gravataí, às pessoas de Gravataí, todo mundo que estava ali. E o mérito realmente é dessas 3 pessoas, do Luiz Felipe, da Paula e da Karine, que tiveram coragem de menos de uma semana entrar no site, fazer a inscrição, se dedicar e a gente chega lá na final. Então, eu sou, na verdade, ali a pessoa que tem que responder para uma secretaria e dizer, vamos por aqui, por ali, ou não vamos, né? Mesmo quando eu digo não vamos, a gente vai. Quando eu digo vamos, a gente não vai. Não obedecem. Mas, Selma, isso é uma marca da Selma, né? De quem tem a honra mesmo de poder conviver. E aí eu não estou falando conviver com o crachá secretária, mas poder conhecer a Selma cada vez mais, o CPF da Selma, essa é a tua marca, né? Porque quando você diz assim, esse é um mérito da Paula, que eu também conheço, também é uma professora, né? Também leciona. Nada disso existiria se não fosse a tua coragem, determinação, profissionalismo e humildade. E humildade em todos os sentidos, de como recebe as pessoas, de como trata. Eu teria, como Fernanda CPF, inúmeros exemplos para falar dessa humildade da Selma, verdadeiramente. Por isso que eu falei, esse é um prêmio para ti, porque isso o ecossistema Gravataí, ele até poderia já existir, mas ele não era reconhecido, ninguém trouxe isso à tona, ninguém trouxe, ninguém mostrou como essas pessoas poderiam fazer, por exemplo, quem sabe no Rio Grande do Sul que de Gravataí saiu um unicórnio? Quantas pessoas sabem disso, né? Eu até muito pouco tempo atrás não sabia. E é isso que o palco desses prêmios de tecnologia antes da secretaria eram realizados numa praça de alimentação do shopping Gravataí, porque a gente não tinha local para fazer. Eu ia até o shopping e dizia assim: oi, a gente quer fazer um prêmio, a gente quer trazer jurados para cá, banca, né? Pode. E aí a gente fazia tudo isso. E aí o que acontece? Convidando, né, parceiros para nos apoiar. E a gente sempre fez assim, num formato muito nosso. A gente sempre fez com o que tinha. Não esperava o momento, né, as condições ideais. Eu acho que talvez esse é o mérito mesmo de toda a nossa população de Gravataí, que acredita que vai e que não está escolhendo se o lugar é o ideal ou não é. A gente faz com o que tem. Isso é a nossa realidade também. É a realidade, mas precisa de pessoas para movimentar isso, porque senão a realidade ela está lá, existente, mas você não dá potência para ela. E essa Selma, que se envolve tanto, né, com a questão desse cuidado social, não está errado eu chamar que é um cuidado social, né, Selma? Porque você está cuidando de toda a sociedade ali de Gravataí. Né, em toda as camadas, não tem exceção, né? É uma inclusão, né, de todos os atores da economia e da sociedade, acho que né? de ter esse olhar. A gente está falando também com muito orgulho de que é uma mulher. É uma mulher que já passou dos 35, vamos falar assim, tá, Selma? A gente já passou dos 35. Quase 70, vamos ser realistas, né? Ali, meia tá mais para 70 do que para 30, então... Aí a gente começa a entrar num outro patamar aqui, que também traz esse orgulho, né? Poxa, é professora, é mulher, já passou da idade que muitas vezes a pessoa pensa, poxa, mas eu não tenho mais 30, 35 anos, será que dá para mim ainda isso, né? O quanto... E eu te vejo, assim, super ativa, super envolvida mesmo com isso. É casada, então conta um pouquinho pra gente também agora
quem é o CPF, né? Tirou o crachá de secretária, porque as pessoas às vezes pensam assim, poxa, mas ela é secretária, né? Vai almoçar, jantar, viajar só em lugares chique, né? Tá sempre em eventos, mas tem uma história aí de mulher, de onde veio a Selma, onde a Selma nasceu. Conta um pouco pra gente quem é você. Então, eu nasci em Gravataí, sou gravataiense, natural de lá. Eu, com 16 anos, fui trabalhar num supermercado, né? E eu vendia mortadela e queijo. E lá o meu chefe disse assim: olha, vai ter uma vaga no CPD, né? Centro de Processamento de Dados. Tu gostaria de passar para lá? Do supermercado mesmo. Supermercado. Aí eu disse assim: seu Eduardo, era o nome do meu chefe. Como que uma pessoa que vende mortadela e queijo em 76, 77 vai trabalhar em computador? Ele disse assim: tu é rapidinho, tu aprende. Ela é rapidinha. Isso ela Aí, é. então, em 78, aí eu fui para o escritório, né, digamos assim, e trabalhar com TI, antes da faculdade. Então, o que aconteceu? Alguém olhou para mim e disse assim: essa vai dar certo, né? Eu vinha de uma família bastante humilde, enfim, e eu fazia, então, ensino médio de manhã e à tarde eu trabalhava da 1 até às 10 no supermercado, né? E foi a fase mais feliz para mim, no sentido assim, de conhecimento, porque posso falar a marca, o supermercado não existe mais, o claro que pode. Febernat era o point. Na época não tinha shopping. Então, os advogados, os juízes, os jogadores de futebol, tudo lindo, tudo passava Tudo na frente do lindo. meu balcão de mortadela. Assim, eles iam comprar as Elas mortadelas de marca, os importados, né? E aí era gente linda, elegante, né? Eu olhava isso, eu disse, nossa, que coisa mais linda. Então, para mim, era sábado e domingo, então era um desfile, né? E eu aprendi muito, sabe, de comportamento ali, de querer sair do supermercado, mas não do tipo, eu quero ser igual. Não, eu gostaria de ter uma vida bacana assim. Não Então, desmerecendo o que você fazia, não, mas por nunca. uma questão de crescimento mesmo. Inclusive, quando o cliente chegava, porque a gente fazia revezamento, uma semana as meninas ficavam na frente e outras iam para trás para cortar frios, né? Porque era cortar nas maquininhas. E aí, às vezes, eu estava lá no back-end, né? Lá atrás, e aí eu pensava assim: não, eu quero aquela mocinha lá. Aí o meu chefe, olha, ela quer que tu. E eu vim atender. Então, a gente tinha umas preferências, porque a gente fazia: olha, eu quero 100 gramas. 101 gramas. A gente fazia certinho, não era balança digital. Né? E aí o cálculo era na mão, né? Então eu tinha isso, então eu já tinha ali uma empatia, sabe, com o público, né? Então foi uma fase muito feliz na minha vida. Aí depois eu fiz vestibular para processamento de dados, né, na Unicinos. E aí eu estava muito em dúvida, a minha mãe disse assim, mas não tem faculdade disso aí que tu faz? A minha mãe era semi-analfabeta, né, costureira e tal. Eu disse, como assim disso aí, mãe? Isso que tu trabalha. Faz isso, já que tu não sabe muito o que tu quer, né? E aí eu fui fazer o vestibular, passei. E naquela época, tu era a única mulher na turma? Não, aí que tá. Nessa época que eu fiz, em 80, foi o meu vestibular, era 50% homens e mulheres na sala de aula de um curso de tecnologia. Não era bem diferente, sabe? E quando eu olho as fotos de formatura, isso era muito claro. E eu tive outro anjo na minha vida, que era o professor Aníbal. A primeira cadeira que eu fui fazer era de algoritmo. E lá naquela época, todos os alunos matriculados na cadeira de algoritmo sabiam que ia repetir 2 vezes. Tinha uma máxima, já né? era sabido que ia e repetir. aí, que nós chegamos na sala de aula e o professor perguntou quantos dessa turma, de 20 e poucos, não repetiram a cadeira. Eram 3, 4. Ele, então tá, vocês sentam separados, vocês podem passar de primeira, depende de vocês. E eu passei, com notão lá em cima. E eu era ruim de nota, tá? Que eu fui saber muito mais tarde que eu não aprendia as disciplinas de humanas, leitura, interpretação, porque eu sou dislexa. Mas foi um aluno que descobriu que aos 40 anos, tu é dislexa. Não, sim, professora. E aí eu fui descobrir... Um aluno seu aluno já... identificou que eu era. E aí o que aconteceu? Aí eu fui entender por que eu tinha que ler 10 vezes a página do livro, por que eu pegava a primeira página e a última para entender o contexto e aí não me perder no texto. Eu sofri muito para ler, para aprender a ler e para escrever. O prefeito dizia assim, eu nunca vi uma pessoa que não tem ponto e vírgula, porque eu lia e não botava nada, né? Agora eu já consigo, sabe, me organizar o pensamento. Mas tem dias que é tudo ao contrário. Tu tá falando comigo, eu tô vendo que o cara tá me olhando, eu falei ao contrário, eu escrevi ao contrário, aí eu tenho que rebobinar, reorganizar o cérebro, sabe, que é complexo.
Então, a tecnologia me salvou, né? Me salvou. E depois, mais tarde, eu casei e a gente se fez um planejamento para ter um filho. E aí eu tive uma graça, né? Um prêmio eu ganhei gêmeos. Numa época também que não tinha nem ecografia em Gravataí, eu fui saber que os gêmeos iam nascer amanhã. E eu estava com enxoval para um. Coisa muito legal, muito simples assim. E aí eu não tinha nada, não passava, eu não ficava doente, né? Então estava indo, não engordava, estava dentro do peso, aquela coisa. E aí, alguns dias antes, eu fiquei sabendo que ia ser mãe de gêmeos, eu tive que trocar todo o enxoval, trocar o quarto, aquelas coisas. E aí, um é loiro, outro é moreno, totalmente diferente, né? Um do outro. E aí, gente. Dois meninos. Dois meninos. Aí vem a fase que eu tive que desacelerar. E aí foi onde eu vou parar na prefeitura. Que a mãe da Paulinha era a chefe do CPD da época, e a Paula não tinha nascido, e ela fez um concurso para Novo Hamburgo e precisava de um chefe de CPD formado. E aí me acharam, e, né, meio turno, dava para fazer, conciliar a maternidade e tal. E eu fui para a prefeitura para substituir a mãe da Paulinha, que mais tarde a Paulinha nasceu e veio trabalhar comigo. Olha só como é que são as coisas. E aí eu fiquei na prefeitura 4, 5 anos até os meninos entrar no prézinho. E aí isso era a prefeitura de Novo Hamburgo? Gravataí. Eu Gravataí. A mãe da Paulinha foi para Novo Hamburgo. Ah, tá. Entendi. E aí, o que aconteceu? Aí eu vim para lá, eleição de 86, de 88, a gente fez o software para somar os BUs, né? Aquela coisa. Então, assim, a gente sempre foi... Até então, você está lá nos bastidores, né? Interno, administrativo, na parte de TI. E aí, a vida da TI foi isso. Aí, quando os meninos entraram na escolinha, eu disse, agora eu tenho que voltar para o mercado, né? Eu não quero ficar aqui, eu quero sair. Eu fui fazer uma pós, e eu queria inteligência artificial, que era um curso novo. E aí não formou turma. E eu disse, não, mas eu não quero, eu vou voltar. O que tem aí? Bem assim a pergunta. Informática na educação. Isso em que ano, Selma? 1990, por aí. Não, e aí, olha que interessante, né? Em 87. Porque a gente parece que a inteligência artificial é um boom de agora, de 2, 3 anos, né? Mas para quem já era acelerado, já estava lá em 96. Eu estava lá, e aí aquele curso, mas não formou turma, né? Aí eu disse, tá, qual curso que tem? Informática na educação. Aí eu disse, tem que dar aula. Pode dar aula, mas vai ter que fazer estágios, né, como professora. E aí foi a grande virada, digamos, da minha vida e talvez para Gravataí nesse sentido. Aí eu vou fazer o curso e tem que fazer estágio de sala de aula. Eu fui estagiar na QI na época, ensinando Word e Excel para os trabalhadores da GM que estavam chegando. Eles todos tinham que ter noções de informática. E aí eu começo a dar aula, e aí eles estavam criando o curso de técnico em informática, e queriam me colocar lá. E eu disse assim, pai, eu não quero, porque eu acho que é muito difícil, eu não tenho didática e tal. Deixa eu aqui no Excel, no Word, que eu estou bem, né? E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu tinha informatizado a Câmara também, em paralelo, eu já estava fazendo outras coisas. E aí, depois de 10 anos no cargo de CC lá, me demitiram, porque eu não era do partido, não sei o quê, eu também não quis saber muito, fui embora, tá? E aí eu voltei no diretor da escola e disse assim, olha só, tá de pé aquele convite para me dar aula de lógica de programação? Não, de dar aula. Aí eles, tá, mas agora tu vai dar algoritmo manhã, tarde e noite. E aí eu me lasquei, porque não tinha Google para dar um Google lá para achar os exercícios, e eu achava aquilo dos livros muito básicos. Lembrei do Aníbal, eu tinha o e-mail dele, mandei um e-mail, professor, agora eu virei teacher. Pode me ajudar com lista de exercícios? Ele manda todos os exercícios de algoritmos que ele usava em sala de aula na Unicinos, me devolve, e aí eu, então, me torno professora. E eu disse assim, eu gosto de trabalhar com máquina, eu ajusto, eu faço o meu jeito, pessoas é complicado. E aí eu passo a gostar de gente, eu passo a conhecer alunos, eu consigo me envolver e encaminhar eles para o emprego, formar parcerias, capacitação. Conheço professores, colegas, e isso vai movimentando todo o que está ali. Então, eu empreendia e, ao mesmo tempo, eu era professora e, eventualmente, eu estava na prefeitura quebrando um galho lá e tal. E aí, claro, o que eu gosto de fazer fora isso? Tomar café, de ficar em casa de pijama o dia todo. Adoro sábado e domingo, que não tem agenda. Embora eu seja uma pessoa agitada, parece que sim, mas eu sou muito de casa. Eu adoro casa, eu adoro estar com os filhos. Um mora em Garopaba, o outro mora aqui. Tem um enteado na Austrália, o outro aqui. Então, a gente curte netos muito. Ainda não? Não, nenhum dos 4 querem netos, e nem as minhas noras também. Então, eu acho que se eu for, eu vou ser bisavó direto. Acho que é Cachorro, isso. gato? Eu não gosto.
não é que eu não gosto, eu não tenho um jeito para cuidar. Tu já cuida de tantas pessoas, Selma, que eu acho Os que não tem animais, os pets, eles têm vida. Assim como uma criança, a nossa decisão era ter 2 filhos, vieram os 2, graças a Deus, uma vez só, acabou, não quero tentar menina, estou feliz com os meninos, não precisa, porque eu poderia ganhar 4, 5 filhos, não, chega, responsabilidade social, né? O filho não é só crescer, tem que continuar cuidando, a gente tem que estar ali sempre para acolher os filhos, né? E aí, então, eles não querem, está tudo certo, né? É o direito que eles têm, e os 2 gostam de pets. Tu vê, uns não gostam, nunca tive em casa e eles gostam, né? Chegamos a ter um cachorro, aí ele cresceu muito, um labrador, ele ficou gigante, que estava comendo tudo isso. Não, pode. Não foi entrega fácil esse também. cachorro para quem vai cuidar deles A melhor. única experiência já foi assim, né? Desse Então, tamanho. gente, assim, eu gosto, eu me exercitava muito, eu praticava exercícios diários, né? Mas eu fui para a prefeitura, acabou, não tem horário, e eu não sei dançar, eu não sei nadar, eu não sei andar de bicicleta, tudo isso ainda faz parte do meu projeto de vida, né? Eu tinha piscina em casa, mandei fechar tudo, não quero mais cair dentro, quase me afoguei. Não sei, não gosto, não. Curiosidades, caiu dentro da piscina da própria casa. Os filhos que puxaram, caí de cara, tá. Então, a piscina estava lá desde os 6 anos dos guris, eles estão com 38, não faz sentido, tem que reformar. Fizemos um jardinzinho, que aí eu consigo não me afogar na terra, aí tá lá. Então, assim, a bicicleta me olha, eu pedalo na bicicleta, aquela de dentro de casa, né? Aquela eu faço quase todo dia. E dançar, não dá, eu não acho. Olha, para aqueles que adoram, eu admiro, mas, gente, eu não consigo entender 2 passinhos para cá, cansa, sua, se monta para ir no baile e volta desmontada. Eu não entendo isso, como é que as pessoas fazem isso, mas tudo bem, né? Então, assim, a minha forma de me divertir, eu me divirto trabalhando. É muito intenso, mas eu me divirto com o que a gente faz, né, Carlos? A gente se diverte. Mas, assim, no bom sentido, de ver a entrega, resolver, ver as startups da gente crescendo, sabe? Eu participo de desfile aqui, que a Fê coloca a gente lá. A gente tem aqui do nosso ladinho, a Fê Dutra, que é quem nos deixa impecável no look, né? A gente, depois vocês vão conhecer ela nas fotos também. E o Carlos trabalha comigo na secretaria há quase 3 anos. Ele é o meu braço direito e esquerdo, tudo é logística, checklist, que é um checklist perfeito para qualquer evento, é o Carlos. Então, assim, é um menino que chegou lá, a gente foi ensinando ele, e hoje ele está pronto para o mercado só para ir lá pegar na prefeitura. Não, ainda não, deixa eu sair junto com ele, antes não. Mas, assim... Enquanto ele estiver com a Selma, ele fica com a Selma. Mas ninguém reclama, amanhã a gente vai ter que varrer o chão, fazer o café e receber 100 convidados. A gente está lá às 5 da manhã, às 6 da manhã, e a gente faz tudo com muita alegria na secretaria, sabe? É uma equipe muito maravilhosa. Então, assim, eu gosto de viajar, agora nem tanto, né? A gente fazia isso muito, era uma rotina na nossa vida antes da Covid. Agora eu tenho um apartamento, nós temos um apartamento em Tramandaí, eu não vou lá desde a Covid, porque eu quero ir na prefeitura, não tem mais final de semana, e a gente ia, no verão, a gente ia para a Serra, que a gente não gosta de praia, a gente gosta de praia no inverno. Que aí a praia é toda nossa, os restaurantes, aí a gente curte realmente. Então, a gente sem trânsito, sem fila. E também, assim, 60 a mais, que é experiências, né? Como a gente fala. A gente não quer mais muvuca, essas coisas. Então, eu não vou lá desde então, né? Então, agora a gente vai estar se reprogramando para começar a ter algumas rotinas. Eu gosto de tudo que todo mundo gosta, mas eu sou muito acelerada, então eu faço tudo ao mesmo tempo. Mas eu sou uma pessoa que eu sei acalmar a mente, eu sei ficar de boca fechada daqui à praia, eu sei ficar em silêncio, né, Carlos? Eu consigo botar um fone de ouvido e estar online com uma reunião e ouvindo eles. Não como, é isso, não. Eu não sei o que comer, a maioria das vezes não almoço, mas uma garrafa de café por dia na minha sala é indispensável. Gente do céu. E... Como assim que essa mulher não come, Carlos, hein? Não dá tempo, né, Carlos? As pessoas não acreditam, mas não dá. Não dá. Às vezes eu digo para o meu marido, nós combinamos isso. Enquanto eu estivesse na prefeitura, eu não cozinharia mais. Só aquele pessoa que era 1 ano já vai para cima. Ele está cozinhando até hoje. Ele já está Masterchef. Mas ele cozinha bem, ele gosta e tal.
E aí eu me arrisco, às vezes, no carreteiro. Carreteiro eu sei fazer bem. Eu sei fazer uma pizza de sardinha maravilhosa do jeito da minha Ai, mãe, sabe? Não, eu sei. adoro, Pouca coisa eu sei. adoro. Ninguém morre de fome lá em É. casa. Mas assim, então eu não cozinho. Mas aí ele prepara tudo e eu digo assim, 12h30, pá, não vai dar para ir almoçar. Pintou um BO aqui, a gente tem que vencer e tal. Então, eu não sinto fome, né? Eu não sinto mesmo, sabe? Eu não sinto falta de... Às vezes eu tenho falta de energia, né? Mas eu não sinto fome. Então, isso é um meu favor. Tendo café resolve. Mas, gente, assim, a minha vida é bem comum, não tem nada de extraordinário. Eu adoro andar de pé descalço dentro de casa. Na rua nem tanto, porque a gente tem que cuidar, representa um prefeito e tal. Mas, assim, eu sou feliz. O meu status é eu sou feliz. Tive momentos difíceis há 2 anos atrás com a saúde dos meus filhos, né? Um passou por 3 cirurgias, assim, e a gente quase o perdeu. Então, a gente sofreu muito. Uma família saudável, que daqui a pouco, pós-Covid, muitas coisas apareceram, e aí eu chego no hospital, tem um filho mal, aí passa aquele e outro, e tudo decorrência de síndromes que não tínhamos. Mas eu me sinto uma pessoa feliz, grata, muito grata, uma menina que vendia mortadela, chega à condição de secretária. Então, gente, é possível. Se bem que para ser secretária, às vezes não precisa muita coisa, mas no meu caso, tinha que saber de Excel, pelo menos. Tá? Então, assim, então, o meu status é isso, sabe? A vida deixa me levar. As pessoas falam dos meus olhos, eu nunca tinha percebido que eu tinha olho. Olhos lindo, então, lindo. Aí eu tô sempre pra cá. Eu lembro de um fato quando eu era criança. Meus cílios eram muito longos. Eu tinha vergonha. Eu peguei a tesoura da minha mãe, que era costura, e cortei. Para ficar um aparelhinho com aquele que não tinha. Perdi, viu? Olha, podia ter cílios longos hoje. Não precisa. Tem umas coisas muito. Caí de uma árvore quando eu. Explica muita coisa. Entre meus 6, 7 anos, me estatelei. Quase morri. Então, acho que ali mostra porque que o cérebro, acho que ele trocou. Acelerou de um jeito. O norte, o direito e o esquerdo trocaram de hemisfério. Então, sobrevivi, estou aqui. Fiquei 1 ano sem poder estudar, então 1 ano mudou toda a minha vida. 1 ano eu podia não ter entrado na faculdade, eu podia não ter conhecido o pai dos meus filhos, eu podia não ter conhecido meu marido atual. Eu sempre disse que não queria casar, casei 2 vezes. Queria um filho só e teve 2. Então, assim, mas tudo certo, sabe? As coisas aconteceram e foi dando tudo certo. Mas, assim, não tem muita novidade, né? Então... Não, só isso. Não tem muita novidade. Numa conversa, assim, de 30 minutos, a gente, né? Ela ainda não sabe andar de bicicleta. Vida, né? Eu caí da árvore. Acho que nós vamos ter parte 1 e parte 2 desse episódio. Então, as coisas foram sempre muito interessantes. Eu consegui concorrer a Miss da sala de aula, não sei como. Acho que não tinha outra. Ganhou, Selma? Não, eu fiquei em 2º lugar no Miss Escola. Viu? Mas aí eu não sei os critérios, né? Mas então, gente, assim, pensa num ser humano que era apelidado de Garibaldo, que é da minha época, lembra da Vila Sésamo? Porque eu era um ganso muito destroncado, assim, cabelo comprido, perna longa. Porque assim, eu não sou alta, mas o que eu cresci até os 14. Então, assim, eu cresci tudo de uma vez só. Então, eu era um pouco fora da curva, assim, em relação às meninas. Eu era uma pessoa, sabe o nem, que fala, eu não tinha nem bunda, nem peito. Eu era um desastre. Sofria bullying toda hora. Nunca chorei para minha mãe, me virei nos 30 e dei um jeito na vida, sabe? E aí, um dia eu fui a um baile com a minha irmã, e a minha irmã era gostosa, maravilhosa, né? E aí, eu fiquei sentada, ninguém me tirava para dançar. Eu disse, que palhaçada isso, né? Suando, se matando. Nem gosto de dançar. Nem gosto mais, não vou mais nesse troço aí. Ninguém me tirava para dançar. Mas, assim, eu acho que foi isso que me trouxe até aqui, sabe? Eu tenho um site que conta boa parte da minha vida, selmafraga.com.br. Aí conta todos os meus empregos, o meu currículo está lá, e o que eu fiz, né? E, assim, até os meus 18 anos, sério, isso é sério, eu não conseguia concatenar 10 palavras. Meu vocabulário ele se limitava a meia dúzia de palavras, né, em função de tudo isso, do aprendizado, das perdas que eu tive na formação e tal. Então, eu sou tímida. A docência me trouxe para frente. Eu vesti uma personagem, né, ali, e aí um personagem, e isso foi me destravando também, né? Então, eu acredito que teve muitas dificuldades, mas todas elas, de uma certa forma, eu superei. Eu tentava poupar a minha mãe das mazelas, dos choros, né?
E acho que isso, sabe? Hoje o meu filho me ligou com 38 anos. Eu ainda tenho mãe, eu posso ir tomar um café? Eu disse, não, não, porque a gente trocou uns móveis lá e começaram a instalar ontem. Eu disse, não aparece aqui entre hoje e amanhã. Aí teve um que um dia me cobrou e disse assim, mãe, mas isso é para a infância, tu não era ausente. Eu disse, não. Eu nunca fui ausente. A avó veio morar junto, tu tinha 2 mães. O que eu posso fazer por ti nessa altura do campeonato é pagar uma psicóloga, uma terapeuta. Não, eu tinha que trabalhar, vocês tiveram a melhor escola, o escritório de vocês ganharam, eu ainda paguei mesada 2 anos para que eles não saíssem do escritório, os 2 são advogados, ninguém quis ter ir. Deixa eu fazer o curso, tá? E, então, assim, agora cada um tem que se achar na vida, né? Então, eu não carrego sem ficar culpa. culpando a mãe. Não carrego culpa, porque naquele momento eu fui a mãe e a profissional que teve que ser para aquilo acontecer. Então, não tenho culpa. E a minha mãe foi morar comigo, sabe? Ela era viúva. Então, eu ficava tranquila. Eu escolhia dar aula, mas à noite, porque eu sabia que à noite eles iam dormir, e a minha mãe estava ali. E durante o dia, um turno na escola, então eu tinha um outro turno para dentista, acompanhar eles. Então, assim, eu fui uma mãe intensa, né? Correndo, né? 2 aqui, às vezes a babá não vinha, a mãe não vinha, a sogra não podia, eu colocava um em cada braço, porque Gravataí, em 87, que eles nasceram, não tinha asfalto, era paralelepípedo. Então, eu saía do meu apartamento com o carrinho, não subia, né? Então, eu botava uma mochila nas costas, um em cada braço. Eles nasceram pequenininhos, 1,5 kg, agora eles são grandão, né? E eu ia para o médico, para o pediatra, não tinha impedimento. Chegava lá, o pessoal me ajudava, sentava, depois, né? Normal. Não tinha essa coisa de, porque não veio a babá, me matava. Não, dava um jeito. Aí, quando eles começaram a caminhar, eu combinava com eles, um anda um pouquinho, o outro anda no colo, depois eu troco, faço o revezamento, e deu tudo certo, sabe? Eu acho que hoje a gente tem muita oportunidade, tanto como mulher, como pessoas, né? As pessoas de classes menos favorecidas têm acesso a tudo. Poder ou não é outra questão, mas têm acesso. As mulheres têm muito mais acesso. A área de tecnologia é a mais inclusiva para a mulher, para pessoas com alguma dificuldade de mobilidade, de audição, de visão, porque tem tecnologias que te ajudam, paga bem o mercado, entende? Então, assim, a gente tem que aprender a gostar. E então eu acredito que é um mix de tudo isso. Tu ir montando. Se tinha um planejamento meu, não. Eu aproveitei as oportunidades. Me deram uma oportunidade, eu fui grata, fui lá, entreguei o que me pediram, me pagaram para fazer. E aí, até que eu acho que deu certo, sabe? Então, deu muito certo e está fazendo dar muito certo, está retribuindo para toda a sociedade isso. Eu tenho que dizer para o pessoal que eles estavam rindo de mim quando eu falei que eu caí da árvore, viu? Eles riram de mim, mas é verdade. Assim, não, o pessoal que está aqui com a gente atrás das câmeras está se divertindo. Selma, quero agradecer muito a tua presença aqui, te conhecer e dar a oportunidade de que outras pessoas possam te conhecer mais, não só como secretária, mas também quem é essa mulher que faz tudo isso acontecer pela cidade, pelas pessoas. Eu tenho certeza que a gente teria outras boas histórias para contar aqui. Mas acessem o site dela, selmafraga.com.br. A Selma também tem Instagram, é uma pessoa super acessível, que responde, que publica, que atende as pessoas, que está muito aberta a ouvir negócios, oportunidades, pessoas. Então, acho que deu para mostrar um pouco aqui dessa mulher que começou lá cortando mortadela, que foi considerada rapidinha, ligeirinha, então foi para uma área de tecnologia e hoje está aí como secretária de Tecnologia, Ciência e Inovação, representando a cidade de Gravataí, representando muito bem, tenho certeza que a cidade tem muito orgulho de todo o teu serviço e como gaúcha, eu também me sinto honrada e orgulhosa de ver uma mulher e uma profissional e agora sim conhecer um pouco mais da Selma sem o crachá e deixa a gente ainda mais alegre. Muito obrigada pela tua presença aqui. É só agradecer mesmo. Fê, quem agradece sou eu, né? E outro dia eu respondi uma pergunta, era sobre a questão da política, né? Por que tu entrou na política, né? E a maioria para representar a mulher. Não, eu entrei na política para representar uma área de inovação e tecnologia que não tinha representatividade. Eu entrei por isso. Por acaso eu sou mulher.
né? Por acaso. Não é se eu fosse homem, eu estaria no meu DNA. Então, eu entrei na política porque essa pauta ela é urgente para o nosso país, né? Trabalhar com tecnologia, reter talentos, isso é uma história, né? Eu era criança e já se ouvia falar disso, e nós estamos há décadas errando e repetindo erro, repetindo erro. Então, isso também é claro para todo mundo, né? Que eu entrei na política para defender, e eu não gosto dessa palavra defender, mas para movimentar, para gerar oportunidades e para conectar isso, porque o nosso país precisa que essa agenda seja acelerada, seja desenvolvida por todo o contexto global que está aí, né? Então, eu agradeço imensamente, eu acho que eu nunca falei tanto de mim mesmo, né? E espero, corta ali se ficar meio ruim, por favor. Nós não vamos cortar nada. Gente, Muito pelo contrário, a gente vai pedir para que as pessoas que gostaram curtam, comentem, mandem comentários para a Selma que ela vai estar olhando e compartilhe para que mais pessoas possam conhecer a Selma e conhecer essas histórias do nosso Rio Grande do Sul, que é esse o nosso propósito, né, aqui na Nexa TV RS, mostrar as histórias do Rio Grande do Sul e no Sem Crachá poder estar mostrando essas pessoas. Parabéns e obrigada, né, por essa oportunidade que vocês, esse canal que vocês estão abrindo, para as pessoas comuns, né, poder falar, né, porque às vezes as pessoas comuns não têm essa oportunidade, então parabéns e obrigada, né, só agradecer imensamente aqui essa manhã maravilhosa. Obrigada e até mais.